Olá, meu irmão, olá, minha irmã querida, prezados amigos, aqui pastor Marcelo Gomes da Rosa, da Primeira Igreja Batista de Caramuja, em Niterói, com mais uma palavra de fé, esperança e amor para você. No capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, a igreja e os diáconos. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesa. Escolhei, pois, homens dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, aos quais constituamos sobre esta necessidade. E nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Capítulo 6 de Atos dos Apóstolos trata da instituição do diaconato e trata também do testemunho do diácono Estevão, mas de modo especial, para você que não conhece esse termo, diácono quer dizer servo. Diácono é uma palavra do grego traduzida que quer dizer os que servem às mesas, os que vivem para servir. São pessoas especiais, são pessoas com boa reputação, são pessoas cheias do Espírito Santo, com intimidade com Deus, são pessoas vividas, cheias de sabedoria. A igreja em Jerusalém elegeu na primeira vez 7 diáconos e desde então as igrejas sempre têm os seus diáconos. Multiplicaram-se os números de igrejas, multiplicaram-se os números de diáconos. Mas será que nós precisamos ainda de diácono? Claro, precisamos muito dos diáconos. Diáconos para atender às necessidades sociais dos membros da igreja. São necessidades diárias. O capítulo 6 começa dizendo que as viúvas estavam sendo desprezadas no ministério diário. Então há pessoas que precisam de assistência social, há pessoas que precisam de apoio, há pessoas que precisam ser assistidas, e os diáconos são essas pessoas que abençoam as igrejas, ajudando e servindo aqueles que precisam de apoio social. Mas precisamos também de diáconos para apoiar o ministério dos pastores. Os apóstolos estavam apertados com as circunstâncias, porque eles precisavam atender o social e precisavam atender o espiritual. Eles não tinham mais tempo para orar, não tinham mais tempo para se dedicar ao estudo e à pregação da palavra. Então os diáconos vieram para abençoar o ministério dos apóstolos. E até os dias de hoje, os diáconos abençoam o ministério dos pastores, dos líderes da igreja. Os pastores podem se dedicar ao estudo da palavra de Deus, a prestar a assistência espiritual, enquanto os diáconos dão todo o suporte na área social, na área administrativa. Diáconos que auxiliam para o crescimento da igreja. Depois da implantação do ministério diaconal, a igreja crescia, e diz o versículo 7 que a palavra de Deus crescia e multiplicava-se muito o número dos discípulos. Sejam bem-vindos, diáconos. Precisamos de vocês, que a igreja do Senhor Jesus avance e que o ministério diaconal prossiga triunfante, abençoando a vida de igrejas, de pastores e dos seus membros. Graça e paz da parte do Senhor Jesus.